Bom dia, galerinha! Vamos iniciar a nossa aula dessa terça-feira? Hoje teremos aula de língua portuguesa e matemática. E teremos um encontro, a nossa primeira Meet, às 8h30. Mas vamos iniciar então com a disciplina de língua portuguesa. Então, vamos falar sobre sílaba e classificação quanto ao número de sílabas. As palavras, crianças, são classificadas de acordo com o número de sílabas. Assim, para cada parte pronunciada, damos um nome diferente. Vamos conhecê-los. Palavras com uma sílaba. São aquelas palavras em que a sílaba não se separa. Ela tem apenas uma única sílaba e são classificadas em monossílabas. Exemplo, sol. Palavras com duas sílabas são aquelas palavras em que há duas sílabas e elas são classificadas em dissílabas. Exemplo, olho. Já as palavras com três sílabas são aquelas em que as três sílabas se separam e elas são classificadas em trissílabas. Exemplo, celular. E para finalizar, temos as palavras com 4 ou mais sílabas, que são aquelas palavras em que as 4 ou mais sílabas se separam e elas são classificadas em polissílabas. Exemplo, abacaxi. Vamos agora para o desenvolvimento das atividades. Então, lá na página 12, nós temos duas atividades. A primeira, vocês vão relacionar as colunas. Número 1 para as palavras monossílabas, 2 dissílabas, 3 trissílabas e 4 polissílabas. A segunda atividade, vocês vão separar as palavras e classificá-las quanto ao número de sílabas, conforme tem o exemplo. Barro. Bar, tracinho, ro, de sílaba. Certo, crianças? Agora vamos para a nossa aula de matemática, no livro entre as páginas 12 a 18. Então, crianças, agora lá na página 12 do livro de matemática, faça as perguntas abaixo para alguém da sua casa e anote as respostas. Então, tem 4 perguntinhas aí, A, B, C e D. Atividade 4. Em algumas situações do dia a dia, os números são utilizados para expressar uma medida. Observe. Hoje, estudei durante 2 horas. Agora, marque com um X as situações em que os números foram utilizados para expressar uma medida. Então, observe as 3 cenas e marque as situações. Então, vão ter mais do que uma. Na página 13, exercício 5, vários objetos que utilizamos em nosso cotidiano possuem teclas com números. Veja alguns deles. Então, aí nós temos um telefone e uma calculadora. Agora, que outros objetos você conhece que possuem teclas com números? Escrevam aí na linha a seguir. Atividade 6. No caminho para a escola, Antônio observou que há números nas placas dos veículos. Mãe, o que os números nas placas dos carros representam? Representam códigos de identificação. Os números, crianças, também são utilizados para representar códigos, como em placas de veículos, casas e edifícios, entre outras situações. Desenhe uma placa de veículo. Escolha um código de identificação e escreva-o na placa que você desenhou. Agora, na letra B, pesquise e escreva o CEP da rua de sua casa. Então, aqui na nossa cidade, como é uma cidade pequena, nós temos um único CEP. Pesquise ele e escreva aí.
Página 14, atividade 7. Jurandir recebeu uma mensagem codificada. Ele utilizou o seguinte código para decifrá-la. Então, ele utilizou os numerais até 26 com as letras do alfabeto. Agora, na atividade A, você vai completar com as letras correspondentes e ajudar Jurandir a decifrar a mensagem que ele escreveu. Na atividade B, de acordo com o código utilizado por Jurandir, descubra o que está escrito na frase abaixo. E na C, você vai escrever uma frase usando esse código que o Jurandir criou e vai dar para alguma pessoa da sua casa decifrar. Na página 15, nós falaremos sobre o sistema de numeração decimal, conforme a atividade que nós já fizemos aqui na nossa sala. Acompanhe a leitura. O Morro do Pão de Açúcar é um ponto turístico localizado na cidade do Rio de Janeiro. Esse morro tem 396 metros de altitude e é formado por um bloco único de uma rocha denominada granito, conforme vocês podem observar no livro de vocês. Veja como podemos representar o número que aparece no texto acima utilizando cubinhos, barras e placas. Então, aí nós temos, a representação do material dourado. Uma unidade, uma dezena e uma centena. Cubinho, barra e placa. Agora vocês vão completar ali, 3 centenas mais 9 dezenas e 6 unidades. Você vai completar para formar o número 396. Letra B. Ao agruparmos 10 cubinhos, obtemos uma barra. E ao agruparmos 10 barras, quantas placas nós teremos? Lembre-se, crianças, que 10 unidades equivalem a uma dezena. E 10 dezenas equivalem a uma centena. Página 16. Flávia e Marcelo estão brincando com um tablet. Já fiz 437 pontos. Eu sou a próxima. O número que representa a pontuação de Marcelo está representado em um dos ábacos a seguir. Marque com um X esse ábaco. Letra B. Na sua vez de jogar, Flávia fez 95 pontos a mais do que o Marcelo. Então, crianças, aí você pode fazer o cálculo aí no lado no livro, tá? E escrever no quadro de ordens ao lado o número que representa a pontuação que Flávia obteve. Página 17, terceira atividade. Complete as lacunas com os números correspondentes. Então, crianças, vocês vão observar ali, a quantidade de plaquinhas que tem, vai completar de acordo com a setinha. Ali a quantidade que tem, o número que está sendo representado no ábaco e vai completar de acordo com a setinha. E o numeral ali, 730, só vai colocar ele ali na outra linha. Aí você vai conhecer sobre o peixe boi da Amazônia, tá? Aí você vai saber qual que é o peso dele, qual é o tempo de gestação e quanto tempo o filhote é amamentado, certo, crianças? Agora vamos para a nossa última página de hoje, 18, quarta atividade. Complete com o número que falta de acordo com a quantidade representada em cada quadro. Então, observe ali como que está sendo representado o material dourado e vai completando nas letrinhas A e B. Número 5. De acordo com as informações, descubra qual é o número. Então, vocês vão lendo e vai formar o número na letra A e na letra B. E depois vai escrever por extenso o número que você obteve na alternativa A e na alternativa B. E assim a gente encerra mais uma aula. Faça tudo com muito capricho e atenção. E qualquer dúvida, me envie mensagens. Beijos, crianças!